Seja bem-vindo ao canal Produtini, o canal que ajuda o seu canal a crescer de forma séria, de forma correta aqui no YouTube. Eu sou o Cestaroli, especialista na plataforma, e hoje eu tô aqui para estrear uma série nova no canal, que é uma série de entrevistas. Então, para essa primeira entrevista, para esse primeiro vídeo, para esse primeiro formato, eu convidei a Lu Testoni para falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre o dia a dia dela com o canal, com o Instagram. Por isso, fica com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai ver aqui na entrevista. Como essa é a primeira vez que a gente está fazendo, pode ser que fique um pouquinho desencontrado as coisas, mas Lu, muito obrigado por ter aceitado participar. A gente fica muito feliz mesmo de você estar aqui. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo, porque eu e a Anne a gente conhece, mas e o pessoal? Se apresenta aí para eles. Então, eu sou a Lu Testoni, todo mundo me chama de Lu, ninguém me chama de Luísa, pelo amor de Deus, que parece que as pessoas estão brigando comigo. E eu tenho um canal no YouTube que fala sobre fotografia, específico para quem não é fotógrafo, para quem fotografa com celular e coisas simples, e sobre o Instagram. Basicamente, eu juntei as duas coisas e a gente fala de como tirar fotos melhores para o Instagram, como usar a ferramenta melhor e essas coisas. Ou seja, você sabe bastante sobre Instagram, sobre fotografia principalmente, né? Uhum. E aí, porque o Instagram até um tempo atrás era basicamente fotografia, né? Depois entrou vídeo, aí agora é IGTV monetizado. Sim, coisas, muitas coisas. Eu sempre digo, no fim ele ainda é uma plataforma de imagem, né? Embora tenha muita coisa ao redor dele agora. Legal. E conta pra gente, como é que surgiu assim? Você criou primeiro a plataforma no Instagram ou no YouTube? Sim, na verdade o Instagram veio primeiro. O meu Instagram existe desde que o Instagram foi aberto, assim, em 2011. Eu abri por curiosidade mesmo, porque eu já fotografava na época. E eu vim dos blogs, né? Na época eu tinha um blog de fotografia, em que eu escrevia lá e tal. E as pessoas começaram a pedir dica, porque elas entravam no Instagram e não sabiam muito como usar, as coisas foram acontecendo. E aí começou a juntar uma coisa com a outra. O YouTube, na verdade, foi a última coisa, foi a evolução do blog. Quando os blogs começaram a, entre aspas, morrer, e as pessoas, porque conteúdo em vídeo é melhor, e eu bem resistente em abrir um canal no YouTube, eu não queria de jeito nenhum. Vai ter que aparecer no vídeo, né? Meu Deus, era uma tortura. Cada vez que alguém falava, você tem que abrir um canal no YouTube, eu queria me esconder embaixo da mesa. Eu dizia, não, eu sou do blog, eu fico aqui escrevendo. Enfim, aí teve uma hora que não teve mais jeito, e aí eu migrei. Foi a última coisa, na verdade. E aí como é que foi isso? Porque você tem um número de seguidores no Instagram, pessoas que acompanham o seu conteúdo, e você tem um número de inscritos no YouTube que acompanham o seu conteúdo. Só que os dois conteúdos são diferentes, né? São linguagens diferentes, são públicos diferentes. Como é que você enxerga isso? É que na verdade, assim, quando o canal foi aberto, o meu Instagram já existia, como eu falei, e ele já tinha, sei lá, acho que uns 20 mil seguidores por ali. Então, no começo, as pessoas viam para o canal porque elas me seguiam no Instagram e elas queriam um pouco mais de informação. E agora é o contrário, as pessoas acabam no canal primeiro, e elas me descobrem, e aí elas pegam mais dicas no Instagram. Porque, na verdade, o canal não começou do jeito que ele é hoje. Ele começou falando de fotografia de uma maneira um pouco mais genérica. Câmeras, lentes, coisas assim. E aí eu vi que eu não tinha mais muito a acrescentar ali, porque já tinha outros canais. E aí eu pensei, não é bem isso. E na época, porque o Instagram já era um pouco maior, as marcas de celular já estavam trabalhando comigo. Eles me mandavam o celular para teste. Lu, testa no Instagram e tudo mais. Então eu comecei a fazer essa migração. Pensei, bom, eu tô com uma câmera de celular aqui, tô fazendo pro Instagram, vou tentar fazer no YouTube, vamos ver o que as pessoas acham. E funcionou muito bem, as pessoas adoraram. Porque não tinha ninguém destrinchando só a câmera. E aí começou essa junção entre as duas coisas. Eles começaram muito separados, e aí hoje o trabalho é conjunto, as duas coisas juntas. Legal. E como que é a produção de conteúdo, assim, a sua semana? Você vive para produzir conteúdo para o seu Instagram, para o seu canal no YouTube? E o que mais você faz da vida, assim? Tipo, você atende alunos? Como que funciona? É aquele povo de humanas que faz um monte de coisa, né? Hoje, na verdade, o foco do meu trabalho é a produção de conteúdo e, na verdade, hoje eu dou consultoria também para o Instagram para marcas e pequenos negócios, porque foi uma demanda que veio dos assinantes, né? As pessoas começaram, Lu, eu precisava de um curso disso. Lu, eu preciso que você me dê uma aula. Eu tenho uma empresa e eu não sei usar o Instagram e tá tudo errado. Então, na verdade, todo o meu trabalho hoje meio que é derivado do canal e do Instagram, né? Hoje o que eu faço no dia a dia é produção de conteúdo e consultoria também sobre Instagram. Então tá tudo ali junto no mesmo trabalho.
Legal. Ou seja, a sua conta do Instagram e o seu canal no YouTube abriram portas para você fazer mais coisas Sim. além de criar conteúdo. Exato. A minha empresa hoje se sustenta nesses três pilares: é produção para o YouTube, produção para o Instagram e a consultoria do Instagram, que é o foco do dia a dia, assim, né? Que eu passo mais Uhum. tempo dando aula, respondendo e-mail, aquela parte chata que ninguém quer fazer, que acha que é muito glamouroso quando a gente tem um canal no YouTube, mas Aham, é a parte de você botar a mão na massa mesmo, né? E tá aham. fazendo e tal. Legal, isso é bacana de saber também, porque assim, geralmente quem vê a gente do outro lado da tela, né, quem tá assistindo esse vídeo, por exemplo, não imagina como as coisas funcionam por trás, né? Acha que assim, hoje eu acordei, vou gravar um vídeo pro YouTube e pronto. Acabou o dia. Acabou o dia, é só isso, né? Não tem É, mais nada acontecendo por nada mais trás. acontece. O dinheiro surge do nada, assim, tipo, né? Tá É, tudo certo. vamos lá com a gente do além, não precisa fazer nada, a gente senta e espera. É, É bem louco, assim. E é engraçado que quando você faz uma coisa legal, as pessoas acham que você faz isso todo dia. Quando, na é, verdade, o dia a dia é você sentado, que nem a gente está agora, trabalhando no computador. Né? exatamente. Dia a dia mesmo da gente. Mas é E muito legal, também, né? eu não sei você, mas como a empresa, a nossa empresa, né, a gente que cria as coisas faz não ter horário, né? Então, de manhã, de tarde, de noite. Direto. Geralmente eu dou aula de manhã, aí de tarde eu faço essas coisas internas de e-mail e tal. E aí eu gravo à noite, aí às vezes eu dou aula de noite, não tem muito horário. Todo dia é como vai ser hoje. Não é você começa às 8 e acaba às 6 e acabou. Sempre tem uma coisa para resolver e tal. A gente acaba trabalhando muito mais do que trabalharia num trabalho convencional. Uhum. Resolver tudo ao mesmo tempo e sempre tem alguém que quer alguma coisa de você, né? Então você tá o tempo todo ali fazendo várias coisas. Ou seja, o que aconteceu com a Lu e que acontece com bastante gente, como até a gente aqui da Produtine, às vezes a conta no Instagram ou o canal no YouTube acabam iniciando como um hobby, uma coisa que você gosta de fazer, só que aí a coisa vai acontecendo, vai indo, que chega um momento que você tem que tomar uma decisão de levar aquilo a sério ou deixar como um hobby. E aí, geralmente, quando leva a sério, é justamente isso, né? Quando você tem mais resultado, porque você está, de fato, se empenhando para aquilo funcionar. Aqui no YouTube, a gente vê muita gente que quer crescer no YouTube, mas não quer entender a plataforma, não quer... Quer um jeito rápido, quer um jeito fácil de crescer, né? Isso Eu acho que é no... uma belíssima coisa. É isso que eu Igual, ia perguntar. Como que é no Instagram que você sente, assim? todo dia qual é o truque do dia que as pessoas vão achar que vai funcionar e que vão cair e que vai acontecer. Sempre assim, Lu, como eu faço para crescer em 5 dias? Gente, Pois é. eu não Como é quero que eu... prata do rolê, mas não é assim que funciona, sabe? Eu Trabalho de criei, eu formiga. criei a conta hoje, eu vou dormir, amanhã eu já vou estar com muitos seguidores? Exato, não O que eu tenho que existe. fazer? Então, quantos dias vai levar para eu ter tantos mil seguidores? Sei lá. É muito vago, né? Mas as É, pessoas têm muito essa imagem. É aquele clichê daquela imagenzinha que tem na internet do iceberg, né? As pessoas veem a ponta lá bonitinha, mas não vê todo o rolê lá embaixo. Esses dias a minha exatamente. perguntou pra mim, tá, mas em quanto tempo eu chego em quase 100 mil seguidores que nem você? Eu digo, gente, essa conta existe desde 2011, quando era tudo mato no Instagram, assim, que não tinha É, nada. E aí você vai trabalhando e vai encontrando saídas, mas não tem. Produção de conteúdo é trabalho de formiga, tanto no YouTube quanto no Instagram. É uhum. muito engraçado, eu não sei pra vocês. Provavelmente pra vocês acontece muito por causa do YouTube, mas perguntar sobre o tal do viral. Ai, como eu faço um viral? Eu sempre digo, um exemplo que eu uso que é bastante simples, você trabalhar no conteúdo só pensando no viral, é tipo você sair gastando dinheiro pensando numa mega sena que você não ganhou ainda. Se acontecer, beleza, nossa, perfeito, vai salvar a sua vida. Mas se não acontecer, o que é mais provável que não É. aconteça, E aí? você faz o quê? Exatamente. E para você, assim, como é que é? Você tem uma conta no Instagram que tem muitos seguidores, que tá em todo vapor, né? Você produz conteúdo e tudo mais. E você tem também esse canal no YouTube que já tem mais de 240, 260? 60 agora. 260. Logo, logo já bate 300, 400, 500 mil seguidores e inscritos, né? E como que é, assim, produzir para o YouTube? Qual é a grande, não dificuldade, mas qual é o seu maior desafio para produzir para o YouTube, se é que existe um, assim? Eu acho que é você se manter atualizado, porque as coisas acontecem muito rápido, né? E você não desistir nos percalços, porque é cansativo. Não importa se você tem 1 milhão, 100 mil, 50 mil,
As pessoas acham que, como a gente falou antes, a gente senta aqui e as coisas acontecem. Uhum. Só que é cansativo. Como vocês e eu e produtores de conteúdo que fazem tudo sozinhos, meio que aí eu presa, né? Que você resolve tudo sozinho. Você começa lá no roteiro e acaba nos comentários e nas coisas que você precisa resolver. Então é bastante trabalho. Então eu percebo que para mim uma coisa que pega bastante é o cansaço mental, muitas vezes. De estar o tempo todo pensando, saiu não sei o que no Instagram, tem aquela câmera para testar, não sei o que. E eu sei que muita gente cansa e desiste quando percebe, de fato, o volume de trabalho, né? Eu sempre digo que trabalhar dá trabalho, mas as pessoas têm essa visão de que, não, vou lá montar o conteúdo, e não é tão simples. Tem que começar lá no roteiro, tem que fazer sentido, né? E você tem que saber do que você está falando. Muitos canais estão por aí, mas você se firmar como um canal que dá dinheiro e que, sei lá, pode se transformar em outra coisa, você tem que estar muito seguro do seu conteúdo, disposto a pesquisar sempre, porque é um trabalho constante. Então, eu percebo que essa é uma dificuldade, é você não cansar mentalmente e você estar sempre atualizado e pensando qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer. E assim, já fazendo um merchan da Produtini, para quem não sabe, que eu acho que a maioria das pessoas não sabem. Acho que... A Lu, ela é nossa aluna do Método PEC, nosso curso online aqui da Produtini, e foi uma das primeiras alunas, inclusive, logo que a gente lançou o curso ano passado, em 2019, né, para não ficar marcada a data, assim, foi em 2019. Aí, assim, o que você viu, assim, que te ajudou de ver as aulas no curso? Nossa, fez uma diferença imensa para mim. Porque eu sempre trabalhei, assim, eu fiz publicidade e propaganda, só que quando eu fiz faculdade, nada do que existe hoje existe, Já né? mudou tudo, Eu digo né? que o meu trabalho não existia quando eu fiz faculdade. Então, o YouTube, e eu não tinha ninguém para me orientar, eu não tinha nenhum amigo que tivesse um canal no YouTube na época, tanto que meus amigos da área eu conheci depois, né? Então, eu aprendi tudo muito fazendo. E tinha várias coisas que eu não prestava atenção. A descrição do vídeo eu deixava de qualquer jeito. As hashtags, às vezes, eu não prestava tanta atenção. Mesmo o SEO do vídeo todo. Pequenas coisas, assim, que fazem uma diferença imensa. Eu vi, assim, quando eu acabei o curso e eu botei as coisas em prática, o gráfico fez assim. Eu falei, Legal. gente, como é que eu não sabia de nada disso? Eu me senti meio tonta. Mas porque é muito comum na gente que cria conteúdo aprender fazendo, né? Então, você ter uma orientação faz muita diferença. Várias coisas eu olho, ainda tenho o caderno, e de vez em quando eu vou lá, e eu penso, cara, como é que eu não sabia disso? Como é que eu nunca me atentei para isso aqui? Né? Desde a capa, até o canal estar organizado de uma maneira que faça sentido para as pessoas. Faz muita diferença. A gente acha que sabe fazer, mas não sabe fazer muito bem. Legal. Eu fico feliz pelo curso ter te ajudado, então. E assim, voltando para a questão do seu dia a dia com a empresa, com o canal, com a conta do YouTube, do Instagram, você falou que lá no começo você já tinha algumas empresas te mandando celular ou te mandando algum tipo de material. Como é que foi essa relação entre produzir conteúdo e começar a ter contatos de empresas para te mandar equipamento, para te mandar as coisas? Foi meio, vamos dizer, não vou dizer por acaso, mas eu não estava focada necessariamente nisso na época. Porque eu ainda era do blog, né? Eu ainda escrevia, e eu não tinha contatos em marcas, em agências. Eu trabalhei em agência, mas eu não tinha esses contatos. E as marcas começaram a vir atrás de mim. Entendi. Foi uma coisa meio assim, um e-mail, olha, nós somos da empresa tal, e a gente quer mandar uma coisa para teste. Gente, foi aí mesmo que eu entendi que eu estava num caminho melhor do que parecia. Porque tem isso também, às vezes a gente se enfia na produção de conteúdo e a gente não vê muito como as coisas estão ao redor, né? E assim, meu trabalho estava aparecendo para mais pessoas do que... um gato! A Felícia. Lindona. O meu trabalho estava aparecendo para mais pessoas do que eu imaginava. Eu não sabia disso, né? E aí as marcas começaram, Lu, a gente viu suas fotos no Instagram e a gente viu que você gosta de fotografar com o celular e a gente queria mandar uma coisa para teste para você. Falei, opa! E aí, depois que veio o canal, eu mesmo comecei a entrar em contato com algumas marcas, eu mesmo fechei algumas coisas. Mas no começo foram eles que vieram até mim. Entendi. E foi legal porque foi uma validação, assim, não tô fazendo uma coisa completamente à toa, alguém tá prestando atenção e algum resultado tá vindo, né? Foi muito assim. Legal, bacana. Normalmente não acontece tão assim, né? Tipo, mas pelo menos... bastante longo, assim. Eu olho agora, eu escrevo em blog desde 2009, 2008, 2014, 2015.
Então, assim, fui fazendo e alguém achou. Mas eu entendo que não é a regra, né? Você, às vezes, tem que montar uma apresentação, manda para alguém. Também não acho que isso seja errado. Não fica esperando sentada. Aconteceu no meu caso, mas é igual a história do viral. Pode não acontecer. Sim. Se você tem uma apresentaçãozinha legal do seu trabalho, você tem números para mostrar, ainda que não sejam enormes, mas você tenha tudo organizadinho, é legal você ter uma apresentação e mandar para uma empresa que você quer trabalhar. Olha, a gente pode fazer uma parceria, ou eu tenho um projeto que pode interessar para vocês. Não tenha medo se você tem segurança do teu conteúdo e do trabalho, você pode também se jogar um pouquinho mais. Legal. E o bacana com você, que eu falei, não é normal acontecer, porque geralmente as pessoas esperam que. É o que você falou, tipo, faz o conteúdo, mas fica esperando que as empresas entrem em contato. Quando na verdade, às vezes, né? Dependendo do nicho de atuação, dependendo do assunto em si, as empresas acabam nem prestando tanta atenção nessas coisas, Exato. né? E aí você tem que entrar em contato, mas bem bacana. Tem uma variável, na verdade, que assim, na época, como eu falei antes, não tinha ninguém falando disso especificamente. Uhum. Então foi meio, vamos dizer, entre aspas, mais fácil eles me acharem, porque não tinha muita concorrência. Então, sabe, é Uhum. diferente. Hoje, se você entra num nicho que tem bastante gente, você vai ter que aparecer de alguma maneira. Uhum. Então, se você tem consistência do trabalho, se apresenta, não espera também. Porque, né, falando um pouco do Instagram aqui, ele tem 1 bilhão de usuários ativos. Então, assim, você ser encontrado não é tão simples dessa forma Pois é. como era 6, 7 anos atrás. E Lu, como é que foi assim? Quando você começou o canal, você já tinha, mesmo já tendo a conta do Instagram, você já tinha um nicho bem definido, um público bem definido, ou conforme o tempo você foi alinhando as coisas? Isso foi alinhado com o tempo, assim. Na verdade, como eu falei antes, eu comecei falando de fotografia mais genérica e aí as coisas não estavam funcionando tão bem. Na Aham. verdade, uma coisa que eu acho legal é você ficar atento à demanda do teu nicho. Porque, por exemplo, fotografia é amplo, né? Fotografia é muito grande, se você pensar. E aí, com o tempo, eu fui diminuindo isso. Fotografia para quem não é fotógrafo e Instagram. Então, é um nicho muito menor. Às Uhum. vezes você quer, sei lá, meu nicho é culinária. Legal, mas às vezes culinária é muito amplo. Então, se você ficar atento à demanda do público, do que as pessoas querem no YouTube, do que as pessoas te perguntam, você consegue afinar isso. A questão do Uhum. Instagram começou a vir para mim pela demanda dos inscritos. Lu, eu tô com uma dúvida no Instagram e não tem ninguém me explicando isso. Eu falei, opa, sabe? Você ficar atento à demanda. Porque é normal que você tenha que fazer algum ajuste no caminho. É muito difícil você começar com um assunto e você engrenar do mesmo jeito. É muito difícil. Exatamente. Tentativa e erro, né? Você vai ter que ir tentando, isso aqui deu, isso aqui não. No Instagram é a mesma coisa, eu faço isso com frequência. Tem coisa que funciona, tem coisa que não. Aí eu fico Uhum. naquela, tá, isso deu. Não, isso aqui não. E aí você vai indo. Então, não estranha que você tenha que fazer ajustes do teu conteúdo, né? E que você tenha que diminuir, às vezes, o teu escopo de atuação. É melhor, porque aí você fica... A gente fala de ser autoridade no assunto, uma coisa assim. Quanto mais específico você for, mais autoridade você é. Porque Uhum. é muito genérico, tudo muito aberto. Aí eu Muito falo amplo. de lifestyle. Gente, lifestyle é a coisa mais genérica do mundo. Então, lifestyle, tá? Explica um pouco melhor. Então, quanto mais específico você for, você consegue uma audiência mais específica. É que eu vejo também bastante gente querendo criar canal no YouTube e falar sobre tudo, né? Tipo, no começo até dá pra entender porque você vai testar conteúdo, mas assim, é necessário que você vá direcionando, como a Lu falou, ou de acordo com o que os inscritos vão te trazendo, né? Quando as pessoas vão te dando de retorno, ou mesmo pesquisando, porque o YouTube, por exemplo, é o segundo maior buscador do mundo. Então, muita gente está pesquisando conteúdo, está pesquisando coisas no YouTube e, de repente, como a Lu falou, tem mais pesquisas sobre fotografia e sobre Instagram. Então, de repente, vale a pena dar uma nichada no canal para esse segmento, sendo que ela sabe o que está falando, né? Tem esse detalhe importante, que não adianta também você querer falar de uma coisa que você não entende, aí vai acabar não dando certo. Então, você tem que ter a vontade, tem que querer fazer e ficar de olho também no que está acontecendo no mundo, né? Para poder aproveitar essas oportunidades que aparecem. É a história do nicho, né? Tem que ser alguma coisa que, tudo bem, que possa ser rentável, mas tem que ser uma coisa que você gosta de fazer e tem que ser uma coisa que você domina. Porque senão aquilo não vai para frente. Você vai ficar andando em círculo numa coisa que não dispara, porque se você não entende daquilo, se você não gosta daquilo, que base você vai ter para desenvolver? O canal no YouTube é trabalho de longo prazo. Você não pode pensar na semana que vem. Você tem que pensar que você tem que gostar daquilo no ano que vem, e no outro, e no outro, e no outro.
E você tem exatamente para ter conteúdo, porque senão ou você vai ficar só copiando de outra pessoa, de outras pessoas, né? Que aí não vai te levar a lugar nenhum. É ver o mesmo Ou vídeo 10 vezes, assim. entendeu? Ou você vai fazer 10 vídeos e acabou. Tipo, e agora? O que eu faço? Não sei mais o que falar, não sei mais o que fazer, justamente porque não tem essa profundidade, né? No tema, no assunto, no. Muita gente que abre canais porque tá na moda. Gente, isso é uma Aham. pegadinha horrível, porque tá na moda, mas você gosta daquilo? Você sabe fazer aquilo? Não E é isso, né? Por que ter um canal no YouTube? Por que ter uma conta no Instagram? Por que ter uma no Facebook? Por que usar essas plataformas, né? Eu pego Exatamente. muito aluno na consultoria, assim. Minha primeira pergunta, quando eu mando um formulário, assim, tá, do que você quer falar? De tudo. Eu digo, não, peraí, vamos voltar aqui e começar de novo. Porque quem fala de tudo não fala de nada, né? É, É tipo, falo de tudo. Você não pode falar de maternidade, de ciência, de comida. Você vai pegar todo mundo, não vai pegar ninguém. Você meio que sai exatamente. catando as pessoas, assim. Então, se você nichar muito mais, você vira autoridade no assunto e também te dá um norte para trabalhar, né? Porque senão você acorda de manhã, tá, hoje eu vou falar de quê? De culinária, de ciência, de política, como é que vai ser? Né? Sabe? Você não tem um norte de trabalho. Então, se você nicha, fica muito mais fácil de trabalhar a longo prazo. Exatamente. Tem canais, por exemplo, no YouTube que não são tão nichados, né, que são mais amplos e conseguem ter sucesso até certo ponto. Então, você pode pegar canais de tecnologia, por exemplo, são bastante pesquisados e aí você vai ver o canal fala de tudo sobre tecnologia. Então, Mas eles entendem bastante daquilo e se eles aprofundam, né? entendem. Mas aí acontece o quê? Por exemplo, o público chegou, uma pessoa chegou no canal porque ela queria saber desse microfone. E aí no vídeo de tecnologia tinha, no canal de tecnologia tinha. Só que aí o próximo vídeo que vai lançar é sobre uma coisa que não tem nada a ver com o microfone e aquela pessoa vai falar, isso aí não tem interesse pra Não mim. importa. Uhum. Então vai virando uma bolinha de neve, né? Mesmo dando certo, acaba não dando tão certo quanto poderia. Você até pode ter muito número, mas você não mantém, não sei, aí a mãe fala mais com vocês que comigo, mas Aham. você não tem um engajamento muito, É vamos exatamente. dizer, igual, né? É, Porque são coisas diferentes. São dentro do exatamente. mesmo nicho. É aquilo que a gente falou do lifestyle. Lifestyle, mas qual? Aham. É amplo, funciona, mas se fosse mais nichado, talvez funcionasse um pouco mais de uma maneira mais específica. Legal, Lu. Muito obrigado pela sua participação. Para você que está assistindo aí, se você curtiu essa entrevista, deixa o like. Se você tiver alguma pergunta para a Lu Testoni, deixa nos comentários e conheça o canal dela. Eu tô deixando o link também aqui na descrição. Lu, muito obrigado por ter participado, Imagina. então. De nada, gente. Obrigada. A gente fica por aqui, então. Uma ótima semana para você. A gente se vê no próximo vídeo e falou!